na página 42, tá certo? Pronto, vocês já podem colocar a chamada. E a página 42, onde a gente vai terminar, na verdade, vamos tentar, né, encerrar o capítulo, que no caso falava sobre aspectos culturais, tá certo? Página 42, já vai pegando teu livro. Pronto. E vamos lá. Nós tínhamos terminado a aula passada comentando, na verdade, algumas diferenças sobre o inglês americano e o inglês britânico. Na verdade, foi todo o teor, né, do que a gente estava falando, era sobretudo na questão da pronúncia, né? Questão de vocabulário também se inclui, né? Porque não só a gente tem sons diferentes, dependendo da variação do inglês, como até o próprio vocabulário. E sim, dark pode ser escuro ou escuridão, viu, Timer? Geralmente escuridão a gente traduziria mais como darkness, tá certo? Assim, escuridão ficaria mais assim, tá, Taina? Geralmente dark a gente usa só no sentido de escuro mesmo, certo? Por exemplo, a gente comentou... Uma pergunta, então o que significaria a frase "clubbing in the dark"? Deixa eu subir aqui. Alguém colocou no chat, né? Tá lá em cima agora pra me achar, Taima. Mas você pode repete pra gente, Taima. Então, o que significaria a frase "clubbing in the dark"? Clubbing? Você tá falando clubbing? Clubbing. 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 No caso seria F-L-O-O. Sim, ó, vou colocar no chat, aí você me confirma, assim? Clubbing? Seria com U. Assim, looping? É. Pronto, é isso aí. Pronto, eu já vi com O, na verdade. Com O eu já vi. Com U, até agora é novidade pra mim. Com O é tipo... Loop é tipo uma coisa que dá voltas, entende? Lembra muito loop também. Tipo, vagando na escuridão, dá uma ideia tipo assim, certo? Agora, flu com U. Eu acho que você quis colocar com I, porque pode ser com Y também. Flying in the dark. Não sei se você confundiu. Mas com U eu nunca vi. Quer dizer, desse jeito aí. Ainda não. Pois vamos lá, né? A gente tem o tópico de aspectos culturais, tá certo? Quem quer ler pra gente? Quem quer começar lendo pra gente? Alguém se candidata? Qual, professor? Aonde nós devemos ler? Era página 42, esse tópico de aspectos culturais. No caso, professor. a Clara já mandou, tá certo? Vamos começar seguinte. Começa, Clara, Maria Clara. Esse cultural aspects. Isso mesmo. As mídias sociais têm tido sua contribuição no papel da difusão de cada vez mais termos do inglês. Por isso, temos alguns termos bem conhecidos que foram retraduzidos. Like, curtir, dislike, descurtir, share, compartilhar. Continua. Pronto. Só um instante. Vamos comentando por partes, tá? O que é que ele está falando? A gente tinha comentado sobre algumas diferenças que o inglês vai tendo ao longo do tempo e nas culturas. Nesse caso, o que ele está trazendo para a gente é o seguinte, que as mídias, quando elas vieram à internet, né, os vários programas que a gente tem hoje em dia, eles nos reobrigaram, entre aspas, a retraduzir alguns termos. No caso, o primeiro que ele dá o exemplo é o verbo like, tá certo? Se a gente for traduzir ao pé da letra, like quer dizer gostar, tá certo? Então, como é que ele foi retraduzido para curtir? Porque isso funciona da seguinte maneira. Toda vez que você vai avaliar, principalmente um vídeo, né, no YouTube, que você coloca like, quer dizer que você gosta dele. Só que em português nós não usamos o termo gostar naquele likezinho do YouTube. A gente usa o quê? O curtir. Então é como se a gente estivesse tipo, retraduzindo a palavra, mas embora não seja a tradução original. Porque like mesmo quer dizer gostar. Pela semelhança de sentido é que a gente traduz como curtir, mas na verdade curtir mesmo, se a gente fosse colocar, seria assim. Enjoy, tá certo? Seria curtir, aproveitar. Esse seria o real verbo para curtir e aproveitar, certo? O Pedro, sem querer, né? O link, tudo bem, Pedro. Tá? Então, por exemplo, o like ele foi retraduzido para curtir, tá certo? Por exemplo, dislike é simplesmente o oposto. Descurtir, na verdade, mas também não é o real sentido da palavra. Dislike vem de desgostar, na verdade. Até estranha a tradução, mas é assim mesmo, tá? Quando a gente fala não gostar. Essa seria a tradução original, né, do dislike, certo? A gente tem o share. O share, durante muito tempo, o sentido de share era somente o sentido de você dividir alguma coisa.
Tipo, compartilhar uma coisa com alguém. Eu tô aqui comendo, você vai compartilhar a comida com alguém. Você poderia usar o verbo share, exatamente, para compartilhar, entre aspas, a comida ou coisa que você tem. Ei, Com o tempo... professor, Oi. não é à toa que num controle meu existe um botão chamado share. Aí lá ele dá a Exatamente. opção de compartilhar com outras pessoas uma foto. por exemplo. Exatamente. Esse tem um share, nesse mundo das mídias sociais, ele ganhou o sentido de compartilhar. Embora nem fosse o único sentido original dele. Era mais de você dividir coisas com as pessoas. E não, literalmente, de você difundir um arquivo, difundir um link, por exemplo, né? Então, para você ver como a gente, com o tempo, precisa meio que ressignificar algumas palavras. Share é uma delas, certo? Então, por isso que hoje a gente traduz share como compartilhar. Em outros lugares, ele ainda é usado como dividir, por exemplo. Quer dividir essa comida? Eu digo, eu utilizo Poderia. share frase. Ficaria assim a frase, né? Ó, can I share this food? Eu poderia, eu posso compartilhar essa comida? Dividir, né? Poderia, Taimon? Poderia sim, tá? Que a gente tem outros verbos para dividir, por exemplo, que é o verbo split. Mas ele é muito específico para dividir ao meio. Então, nem se encaixa nesse sentido. Então, o share continua sendo o melhor verbo no sentido de você dividir alguma coisa com alguém. Tá bom? Então, ele serve tanto para dividir quanto para compartilhar, mas são diferentes. Exatamente. Os Exatamente, tá? americanos utilizam os dois significados. Pronto, na verdade, isso é como um todo. No inglês, no mundo inteiro, ele tem os dois significados, tá? Então, todo mundo, tá certo? Usa esses dois significados. De dividir e de compartilhar, tá bom? Obrigado. Pronto, a única observação que eu fiz é que você não deve confundir. Não é no sentido de compartilhar ou dividir ao meio. Porque dividir ao meio é o verbo split, como eu coloquei aí no chat, tá certo? Então, é o dividir no sentido mesmo de você partilhar com as pessoas, tá? Nunca use, você quer partir uma coisa no meio, nunca use o verbo share, tá certo? Mas nesse caso, se fosse partir em dois, você usaria o verbo split, tá bem? Vamos para frente, né? Pronto, o outro parágrafo. Quem quer ler? Quem se candidata para ler? Eu, professor. Timer. Depois vai tu, Maiane, tá certo? Desculpa, Mas, Maiane. professor, eu botei primeiro que ele. Antes ele falou, eu já não tinha vi. botado. Mas os dois vão ler, tá bom, o Maiane? Tá certo? Pois lê aí, Timer. Continua. Certo. Outras mídias que utilizamos como Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter e o próprio Facebook acabam viralizando e se aportuguesando ou mesmo virando verbos. Eu leio os exemplos amanhã. Pronto, lê só o primeiro exemplo. Certo. Exemplo. Please, WhatsApp me later. Por favor, me manda um zap mais tarde. Pronto, tá? Vou comentar isso aí. Ô, Gabriel, é a página 42, tá bom, Gabriel? O que isso acontece? Né, a gente tem esses nomes de redes sociais, né, que ele tá dando pra gente, né? Snapchat, Instagram, WhatsApp. E com o tempo, com o uso deles nas redes sociais, eles se transformaram na língua inglesa quase que como verbos. Então você pode usar o WhatsApp como se fosse um verbo, que é o ato de mandar mensagem no WhatsApp. É por isso que a frase tem o seguinte: Please WhatsApp me later. Ou seja, por favor, mande uma mensagem no WhatsApp para mim. Vocês perceberam como a palavra WhatsApp, que é o nome do aplicativo, virou literalmente um verbo, tá? E não é esse o Caio, não estou falando desse, tá certo? Estou falando do nome mesmo do aplicativo. Porque existe uma expressão, que eu já até ensinei para vocês, que é WhatsApp, mas não é essa que eu estou falando. Estou falando do nome do aplicativo literalmente, certo? Pronto, a gente tem um segundo exemplo. Maiane, leia pra gente o segundo exemplo. Continua. Qual é, professor? O do for e o... Pronto, é porque assim, o primeiro que o Taimon leu acabou assim: por favor, me mande um zap mais tarde. Aí tem ou, eu quero que você leia Pronto. o segundo exemplo. A gente pode fazer assim, Maiane. Se você quiser, eu posso ler o inglês e você o português. Ou você quer ler os dois? Qual é que você prefere? Não, o professor lê o inglês e eu leio o português. Facilita minha vida. Tudo bem, Maiane, sem problema. Começa assim, né? If you have any doubt, Instagram me or Facebook me. Continua, Maiane. Se tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem no direct do Instagram ou mande uma mensagem no inbox do Facebook. Pois é, aqui é o mesmo exemplo que o Timon tinha lido pra gente. Só que nesse caso, a gente está vendo a palavra Facebook sendo usada como se fosse um verbo. É o ato de mandar mensagem pelo Facebook para alguém. Por isso que diz, né?
Se você tiver alguma dúvida, if you have any doubt, se você tiver alguma dúvida, é Instagram me, ou seja, envie um Instagram para mim. Ou Facebook me, ou seja, é Facebook me, como se fosse assim em português, né? Mande uma mensagem para mim no Facebook, certo? Ou, pronto, Gabriel, já acabou, tá? Se a gente tiver um próximo, eu deixo você ler, tá certo? Mas até agora, sobre esse comentário aqui que a gente viu nos aspectos culturais, né? Esse uso diferenciado das palavras em inglês. Alguma dúvida? Ficou claro? Alguma dúvida, algum comentário? Tá tranquilo? Zero comentário, zero dúvida. A gente tá de boa. Tranquilo. É só um comentário mesmo, só pra gente saber, né? Interessante pra gente ficar por dentro, tá? A gente tem... Eu vou explicar uma atividadezinha que vai ter para casa, mas que a gente não vai fazer. Vou deixar para a próxima semana só, que é para a gente encerrar o capítulo, tá bom? Para a gente começar o próximo. Nós vamos fazer. Essa atividade vai ser para casa de hoje. Isso, vou deixar para fazer até a próxima semana para você entregar, tá certo? Eu vou só explicar como é que ela funciona. Ela não tá muito diferente do que vocês já fizeram, né? A última atividade de produção, ela foi a respeito de você pegar uma pessoa famosa e você escrever sobre os hábitos dela. A atividade que a gente tem na página 43, nesse tópico de production, né, é a mesma coisa, só que em vez de você pegar as atividades, né, de outras pessoas, você vai pegar as suas mesmas, tá certo? E diz assim, aqui a gente fala assim, escolha um colega e finge uma conversa ao telefone sobre um evento que irá acontecer em breve. Esse aqui a gente vai pular, tá certo? Que era para usar o Facebook, Instagram como se fosse verbo. O que eu quero de vocês é esse tópico production que está em vermelho. Você pode até marcar, bota um asteriscozinho nele, tá certo? Que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão elaborar um textozinho pequeno, tá? 2 parágrafos no máximo, falando sobre as suas atividades no tempo livre, tá bom? Ah, então tá difícil, que a gente nem tem mais muito tempo livre. Não, vocês têm... como assim, Maiane? Você pode falar o que, é que você fazia antes. A nossa tarde É verdade. Pois é. Ó, literalmente, a tarde todinha era a gente na aula e quando nós termina, alguns vão fazer o dever. Então, literalmente, perde o tempo todo. Você poderia fazer o seguinte. Você poderia falar o que você fazia no seu tempo livre antes, tá? Você poderia desconsiderar esse momento e fazer e colocar o de antes, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, como é um texto, a gente vai fazer aquele mesmo esquema, tá? Eu lendo em inglês, tá certo? Eu vou pedir alguém para ir participando pra gente ir praticando a pronúncia, tá bom? E eu vou traduzindo junto, tá? Vamos lá. Cada frase eu vou pedir uma pessoa diferente para participar, até pra gente treinar a pronúncia, para saber como é que vocês estão, tá bom? Vocês sabem que eu gosto disso, né? Não precisa nem dizer, né? Pessoal, primeira pessoa para participar com a gente. Pronto, a gente tem a Maiane, Maria Clara, mas seguinte, eu vou começar com o Gabriel, porque ele tinha pedido para ler a atividade passada, mas que não deu, tá? Então vai ser Gabriel, depois a Maiane, depois a Maria Clara, tá bom? E a gente vai fazendo na sequência. Então vamos lá, Gabriel. Eu leio o texto, tá? E você vai repetindo comigo. O título, né? O título fala assim: Writing about... Pode ligar o microfone. Right. Ó, de novo, vamos com calma, tá? Writing about... Writing about. Pronto, com calma, só writing about. Olha o som, é about, tá certo? De novo, não tem problema não, a gente vai repetindo, tá certo? Vai comigo. Writing about... Write about. Mas tá bom, a gente vai melhorando com o tempo, tá certo? Mas tá bom. Aí ele continua assim. My free time... My free time. Ótimo, essa ficou perfeita, Gabriel. Gostei, essa aí soou muito bem. Activities. Activities. Isso, difícil, né? Activities. Activities. Isso, né? Existe uma pronúncia americana, uma variação americana, que é assim, activities, tá? Então você tem uma diferençazinha de pronúncia. Os americanos falam activities, tá bom? Mas é que eu como não falo desse jeito, falo activities mesmo, tá certo? Mas traduzindo, né? Escrevendo sobre as atividades do meu tempo livre, tá bom? É o nome do título do texto. Vamos lá, tu continua comigo, Gabriel, na primeira frase. Primeira frase assim, I watch cartoons, soap operas, football matches. Como foi essa? Isso, football matches.
Cultivated and movies em movies on TV. on TV. Muito bem, Gabriel. Traduzindo, tá dizendo assim, eu assisto cartoons, pessoal, é desenho animado, tá certo? É o termo para falar de desenho animado em inglês. Se você quiser marcar essa palavrinha e colocar a tradução do lado, pode ser interessante, tá? Cartoons, desenho animado, tá? Então eu assisto desenhos animados. Esse soap opera ou soup opera se refere a novelas, tá certo? São as novelas, aquelas tradicionais que a gente tem. Então você pode fazer isso. A ópera mesmo, estilo musical, qual seria a tradução? Seria opera, tá? Ou então seria assim, ó, opera play. A gente pode falar também desse jeito. Opera play. Uma peça de ópera, tá certo? Pode ter algumas variações? Pode ter. Não tem, inclusive, é muito comum que isso possa acontecer, tá certo? Mas nesse caso, esse soap opera se refere especificamente a novelas, tá certo? Isso, eu sei que esse termo é mais comum no inglês britânico. O americano não usa tanto. Até porque eles não tem muitas novelas, vamos dizer assim. Mas, para via de informação, você pode traduzir esse soap opera como novela, que não tem nenhum problema. Ele continua, né? Eu assisto desenhos animados, novelas, jogos de futebol, né? Futebol matches, e filmes na TV. Então, algumas atividades aí. Para a segunda frase, quem vai comigo é a Maiane. Vamos lá, Maiane. Liga o microfone e vai comigo. Bora. Fala assim, my favorite TV My favorite TV channel is Sony. channel is Sony. Muito bem, agora vamos pronunciar toda, porque é uma frase pequena, tá? My favorite TV channel is Sony. My favorite TV esqueci, professor, na Calma, parte do vamos programa. de novo, Maiane. Tá certo, Não, vamos com calma. o senhor pulou, professor. Eu Depois pulei? de On TV, o senhor vai para My Favorite TV Ah, foi Program. verdade. Tem um antes, é verdade. Tem um bem É, lembrado. professor. Cadê? É só um antes. Verdade. Eu peguei de uma linha e pulei para outra. Obrigado, tá, Temo? Mas começa do mesmo jeito. Vamos lá, Maiane. My favorite TV My favorite TV programs programs is is Two and Two and a Half Men. a Half Men. Tudo bem, mas gostei, Maiane. Ficou boa, ficou boa. É assim, meu programa de TV favorito é esse Two and a Half Men. É uma série, um seriado, na verdade, que a gente traduz como Dois Homens e Meio, certo? Dois Homens e Meio. Eu queria só chamar a atenção, você pode até marcar aí no seu livro a palavra half, que está antes de men, né? Two and a half men. Essa palavra half, né? H-A-L-F. Aqui a gente está vendo que ela tem um L, não é? Na palavra. Só que a pronúncia, quando a gente está pronunciando, a gente nunca pronuncia esse L. Ele está aqui, mas é como se ele não estivesse, tá certo? A gente pronuncia para o inglês britânico, eles falam half. No inglês americano, geralmente eles falam half, tá bom? Você tem essas duas variações. Where's the page? Is 43, ok? 43. Professor, eu marquei aqui half, né, no caso, como meio. Quer dizer, eu coloquei half, aí eu deixei ele no canto meio. Isso, pode ser. Meio também pode, a gente poderia traduzir como metade, tá certo? É só uma observação na pronúncia. Você tanto pode pronunciar half, como você pode também pronunciar half, tá bem? Se você ouvir half ou ouvir half, fique à vontade, qualquer das duas. Vamos lá. A próxima, quem pediu foi a Maria Clara. Vamos lá, Maria Clara. Liga o microfone. Pronto, diz assim. My favorite TV channel is Sony. Muito bem. Olha, adorei, Maria. Ficou bem limpo, bem claro. Eu vou entender bem direitinho. Em português a gente traduz assim. Meu canal de TV favorito é Sony. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando das coisas que ele assiste. Ele acabou de falar do programa que ele mais gosta. Ele está falando agora do canal que ele mais gosta. Ou seja, 3 coisas que podem servir de base para o texto que você vai fazer sobre você mesmo. Você pode até colocar, né? Fazer questão de colocar que tipo de coisa você assiste, qual é o seu canal favorito, o seu programa favorito, tá certo? Sua série favorita, entendeu? Nessa ideia, nessa pegada que ele está colocando aqui. Tá bom? Depois quem pediu foi a Samantha. Pois vamos lá, Samantha, comigo.
Começa assim. I listen to pop. I listen to pop. Tudo bem, aí, só de novo, tá? Que eu não ouvi bem, mas I listen to pop. I listen to pop. Pronto, bem claro, deu pra ouvir bem direitinho. Rock, Rock. jazz, Jazz. and salsa music. And salsa music. Boa, Samantha. Adorei, Professor, tá, isso significa eu ouço pop, rock, jazz. Exatamente. Inclusive, eu também aqui quero fazer uma observação. Até vou pedir É para por que isso você. Isso é porque você eu me marque. lembro da. Desculpa. Pois não, Taimon, pode perguntar, Taimon. Desculpa também. É que eu sempre me lembro da expressão listen to me, que é tipo, me escute. Uhum. Inclusive, eu até vou pedir que você marque essa palavra. Listen to, tá? Listen to, marca ela. Vou até deixar aqui no chat. Porque a gente tem algumas coisinhas pra gente comentar sobre essa expressão, tá certo? Porque assim, em inglês, a gente tem dois verbos para falar que você está escutando ou ouvindo, tá? A gente tem esse listen to, que significa tanto ouvir como escutar, tá? Geralmente a gente traduz como escutar mesmo, tipo escutar música. Listen to music. Tipo o que ele falou aqui. I listen to pop. Eu escuto pop, rock, jazz and salsa music. Mas a gente também tem outra palavra em inglês que também tem esse sentido de ouvir, que é o verbo hear, tá certo? Aí você pode perguntar, como é que eu vou saber diferenciar? Quando é que eu falo listen to, ouvir ou escutar, né? E quando é que eu uso hear, que também quer dizer ouvir ou escutar. Tem uma coisa, uma dica muito importante. Toda vez que você está falando de um som, tá? Que ele é um som humano, produzido por um ser humano. Tipo, ele é um som inteligente, vamos dizer assim. Ele é feito de forma pensada. Você usa listen to. Por exemplo, música. Música é um som, entre aspas, inteligente, porque é pensado, as notas, a letra, é um som humano, vamos dizer assim, produzido por um ser humano. Então você fala, I listen to music. Agora, se, por exemplo, você quer dizer que você ouviu um barulho. No caso, um barulho não é um som inteligente, não é um som humano, tá certo? É um som que, um barulho, um trovão, você pode falar, I hear, tá certo? Por exemplo, uma frase, eu ouvi um trovão. I hear a thunder. Eu escuto. Então quer dizer que hear é usado tipo para. Perdão interromper. Ele é usado para sons não inteligentes. Não Isso, produzidos por geralmente, humano. isso, na maioria das vezes, quase na maioria das situações, ele é usado para sons que não são humanos, que não são produzidos Professor. de forma inteligente, certo? Oi, Maiane. Eu não entendi essas duas palavras aí, eu não entendi. Tem como o senhor repetir? A tradução, né? Pois bem, Maiane. Elas se traduzem basicamente da mesma forma. É o verbo escutar ou ouvir. As duas, tu pode traduzir as duas do mesmo jeito, tá certo? Não tem problema. Verbo escutar ou ouvir. Eu só comentei que existe uma diferença de contexto, tá bom? A gente geralmente usa listen to quando a gente está falando de escutar um som inteligente, um som feito por um ser humano, como por exemplo a música, escutar o que você está dizendo, tipo I'm listening what you're saying. Eu estou ouvindo o que você está dizendo. Nesses casos, como são sons humanos, sons inteligentes, elaborados e tudo mais, eu falo I listen to. Agora, se é um som, sei lá, da natureza, um barulho, eu posso falar hear, tá certo? É mais ou menos essa a diferença. Tudo bem, mãe? Entendeu? Ficou claro? Agora sim, entendi. Pronto. Às vezes, é possível, você até pode, em alguns contextos, ouvir alguém falando assim, I hear your voice, né? Eu ouvi a sua voz, em vez de I listen to your voice. Mas geralmente quando a pessoa fala assim, vamos supor que alguém fala com você, e você vai dizer que você ouviu a voz da pessoa, e vamos supor que você entendeu o que a pessoa disse. Seria mais natural você falar, I listen to your voice. Tipo, eu ouvi e entendi o que você disse. Se você falar assim, I hear your voice, hear your voice, é como se eu estivesse dizendo assim, eu ouvi você falando, mas eu não entendi muito bem, tá? Como se, tipo assim, eu ouvi um ruído, ouvi a sua voz, ouvi você falando, mas eu não peguei exatamente o que você estava falando. É possível, às vezes, você mudar a palavra listen to para hear e mudar o sentido da frase. Então dá para você usar na mesma frase, dá para trocar um pelo outro. Só que o sentido que vai dar é diferente, certo? Esse listen to é mais de ouvir, de escutar um som inteligente. Hear é um som que às vezes você não reconhece. Beleza? Vamos lá, vamos para frente, tá? Depois da Samantha. Alguém se candidata para continuar? Alguém quer? Eu, professor. Pronto, vamos lá de novo, tá?
My favorite singer My favorite singer is Juanes. is Juanes. Isso. My favorite rock group My favorite rock group is Maroon 5. is Maroon 5. Muito bem, agora ele tá falando do quê? Dos cantores favoritos dele. Ele fala assim, my favorite singer, meu cantor favorito é Juanes. Esse Juanes é o nome, não conheço, mas é o nome do cantor dele, tá certo? Professor, eu me pergunto por que aí o J, ele é substituído por um som de R. No caso, é porque esse Juanes, na verdade, ele é espanhol, tá certo esse nome? É porque certamente esse cantor que ele tá citando é espanhol, e eu tô pronunciando do jeito certo, tá certo? Do jeito que é o nome dele mesmo. É porque Entendeu, essa regra é do espanhol que a gente viu. Exatamente. É porque esse Juanes é um nome espanhol, aí eu tô falando desse jeito, tá certo? Mas é o seguinte, meu cantor favorito é Juanes, né? Meu grupo de rock favorito, né? My favorite rock group is Maroon 5. Maroon 5 é o nome do grupo, certo? Ô, Maria Clara, pode sim, tá certo? Se ninguém diferente quiser participar, os que já participaram podem continuar, tá bom? Vamos lá, depois dessa frase. Qual o próximo que quer continuar com a gente? Alguém que não foi ainda. Se não aparecer ninguém, os outros podem continuar. Então, alguém quer participar? Ninguém? Vamos lá. Maria Clara, você pode, tá certo? Eu acho que tu pediu indiretamente, tu pediu para participar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, de novo. Maria Clara, Taimon, Maiane e depois a Samantha. Vamos lá, Maria, comigo, tá? Continuando no texto. Fala assim, my favorite radio program is La Hora del Regreso. É espanhol isso aí. La hora del regreso. Muito bem, então ele está dizendo o seguinte, meu programa de rádio favorito é A Hora do Retorno, né? Isso aqui é espanhol, tá? Isso aqui é com a Paula, tá bem? Mas é isso que ele quer dizer, tá? My favorite radio program is La Hora del Regreso. Deve ser alguma coisa assim, tá? Desculpem o meu espanhol. Então vamos lá. E detalhe, né? Vocês estão percebendo que a palavra favorite, ela está sendo escrita conforme a variação britânica. Ela está sendo escrita com U, né? Depois do O. A gente até já tinha comentado isso antes, né? Que geralmente o britânico escreve favorite com a letrinha U aí no meio. Então vamos lá. Para continuar. O próximo foi o Taimon. Pois vamos lá, Taimon. Vai. I play basketball. I play basketball, Tennis tennis, and table tennis. and table tennis. Algumas pessoas pronunciam esse tênis como tênis, como se fosse um i. Me soa um pouco estranho, mas não é impossível de você ouvir, tá certo? Pode ser que você escute tênis em vez de tênis, como eu tô falando, tá? Só uma observação. Isso significa eu jogo basquete, tênis e ping-pong, ou tênis de mesa, né? Exatamente, né? Table tennis, né? O tênis de mesa. Muito bem, Taimon. Vamos lá, a próxima que pediu foi Maiane. Maiane, vamos comigo, tá? Continuando. Vamos lá. I do aerobics. Calma. Aerobics. Pronto. And pilates. Algumas pessoas falam pilates, mas fica muito estranho. Eu não consigo ouvir isso e não achar estranho. Mas são variações, tá certo? Algumas me estranham de ouvido, mas outras nem tanto. Tá? Aí ele continua. And I go swimming, dancing, and bowling in my free time. Calma, my free time, por partes. In my free time. Times. Pronto, tá bom. Gostei. Melhorou, tá? Free times, tá certo? É como se esse T, você vai lembrando que ele é meio soprado. Free times, tá? Você tá meio que soprando. Times, tá certo? Pronto. Traduzindo, né? Ele falou que fala
no caso isso aqui, aerobics, na verdade é aeróbica, na verdade é tipo um exercício, eu não manjo muito de exercício não. Então, ele faz um exercício aeróbico, né, como a gente chama, pilates, ele vai nadar, o que mais que ele faz? Que swim é nadar, tá certo? Dancing, dançar, e bowling, bowling é especificamente jogar boliche, tá certo? É um verbo para jogar boliche. Então ele faz tudo isso no tempo livre dele, tá? Bowling é jogar boliche. Pronto, muito bem. Próximo que pediu foi Samantha. Pois vamos lá, Samantha. Depois pode ser tu, viu, Gabriel? Samantha, vamos comigo, tá? A gente tá acabando. O próximo parágrafo. Diz assim. I talk I talked on the phone. on the phone Muito bem. With my friends with my friends and my family. and my Muito bem, family. Samantha. Adorei, tá? Traduzindo, ele diz o seguinte. Eu falo no telefone com os meus amigos e minha família. Uma outra coisa que ele faz no tempo livre, certo? A seguinte, é você, né, Gabriel? Vamos lá, Gabriel, tá? I surf I surf the internet. the internet. Muito bem. E a palavra internet, ela tem duas pronúncias, tá certo? Geralmente, americano, eles tendem a pronunciar internet. Eles engolem esse som de T. Isso é muito comum no inglês americano. Eles falam internet, em vez de internet, tá certo? Então, você poderia falar também, se você quisesse, the internet ou the internet. As duas formas, elas estariam igualmente aceitáveis, tá certo? Mas vamos continuando. Depois, né, de I surf the internet, ele fala assim, I spend time Time with my with my family family and my friends and my friends on weekends. on the weekend. Muito bem, tá Esse falando o seguinte. weekend é final de semana, weekends, né? Exatamente. Então ele tá falando o seguinte, que ele navega na internet, né? A palavra surf, quer dizer, tipo, navegar ou surfar. Tá, mas na verdade, muito mais para surfar, né? I surf the internet. Eu surfo na internet. É porque se a gente traduzir para português como eu surfo, fica estranho. É por isso que é mais comum eu navego na internet. Ele continua, né? Eu gasto tempo com minha família e meus amigos nos finais de semana. A gente está na página 43, tá certo? A gente está lendo esse texto do tópico de production, que é esse Só tópicozinho uma vermelho. pergunta, pai. Nós- Pois não. sabe essas duas questões da página 43? Nós vamos Uhum. fazê-las também? Sim, elas são super simples, elas são mais fáceis, você faz isso aqui rapidinho, tá certo? Pronto. A última frase, né, pra gente encerrar. Caso o último parágrafo, né, que só tem basicamente 3 frases. Então a gente só precisa de, na verdade, 3 pessoas. Pode ser Pedro, você. Vamos selecionar quais são as 3 pessoas. Pedro, quero mais 2. Pedro, Gabriel. E Maiane. Se alguém novo que não foi ainda quiser participar, a gente dá meio que prioridade a quem não foi ainda, tá certo? Mas por enquanto, Pedro, Gabriel e Maiane, certo? Pois vamos lá. Pedro, né? Começa comigo. I can swim. Peraí, professor, tá passando aqui. Pronto, encontrou? Uhum. Pronto. I I can swim. swim. Não ouvi, tá? I can swim, I can swim, but I can't but I can't climb a mountain. climb a mountain. Isso, a mountain. A mountain. Mountain. Mas tá certo, não tem problema não, tá, Pedro? Pronto, o que ele tá dizendo? Eu consigo nadar, né? I can swim. Eu posso nadar ou eu consigo nadar, tá? As duas traduções são possíveis. But I can't climb a mountain. Mas eu não consigo escalar uma montanha, né? O verbo climb é o verbo escalar, né? Climb a mountain, escalar uma montanha, tá? E essa palavra can't, né, que você tá vendo, né? C-A-N-T.
apóstrofo T, ela tem duas pronúncias, tá? O americano fala can't. Geralmente o britânico vai pronunciar can't, tá? Então ele falaria tipo assim, but I can't climb a mountain. Com esse O fechado, certo? Mas valeu, Pedro. Gabriel, vamos lá, Gabriel. I can I can dance salsa, dance salsa, but I can't but I can't dance hip hop. dance hip hop. Pessoal, então basicamente can't é algo como se fosse algo negativo, tipo, eu não consigo fazer. E Exatamente. can sem apóstrofe T seria tipo, eu consigo fazer. Exatamente. Inclusive, isso é um conteúdo lá do 7º ano, que vocês vão ver, tá? Isso aqui, I can é tipo, eu consigo, eu posso. É para você falar de habilidades. E I can't ou I can't é tipo coisas que você não consegue fazer, certo? E a última frase é a Maiane, tá? Última frase, Maiane. Bora. Vamos lá. Now, Now, write about what about your your free time free time activities activities ou activities, se você quiser, following following the example above. the example above. Pronto, isso aqui é basicamente pedindo o que para você realizar a tarefa, tá? Diz o seguinte, agora escreva sobre o seu tempo livre, seguindo o exemplo acima, ou seja, tudo que a gente falou. A pessoa falou de tudo que ela gosta de fazer, dos programas que ela gosta de assistir, tá certo? Você vai se basear mais ou menos no que a gente traduziu aqui, que deu para entender, e você vai fazer a mesma coisa sobre você mesmo, tá bom? Você vai escrever um texto sobre coisas que você faz no seu tempo livre, tá bom? Tá bom. No caso, a 43 vai ficar para casa só de desenho. Super Acabou simples, a tá? aula. Que pena. Acabou mesmo sim. É bom que próxima aula a gente já começa inteiro, né, no capítulo 6. Começando a aula com o capítulo 6. Professor, rapidinho. Oi. Na 2, pode só escrever ao invés de desenhar? Cadê? Deixa eu ver 2. Desenha ao menos a atividade que eu sei. Olha, o interessante é porque aqui a atividade está pedindo para que você desenhe, tá certo? É um desenho específico, tá? Se você não quiser desenhar mesmo, eu até aceito um textozinho. Se ele tiver em inglês, se você escrever em inglês, beleza, tá certo? Mas de preferência desenho, tá certo? Pessoal, eu já tô desenhando já. Tipo, o problema é que eu, pelo menos, não sei desenhar nada, professor. Então, se você quiser colocar, escrever né, em inglês uma coisinha rápida, não tem problema. Pois é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, até professor. a próxima aula. Tchau, professor. Aí o professor vai botar essa atividade no Classroom. Tchau, professor. Fique com Deus. Até mais. Valeu, Time. Até. Oxe. Por que ainda tá gravando? Não sei lá, vai. Eu sei que eu vou me embora. Tchau. Tchau.